Fernanda Brandão, Madelon Mar, muito feliz de ver vocês aqui no nosso congresso Talent Intelligence Brasil. Elas são founder da Humano 360, 20 anos de experiência, psicóloga, recrutamento, seleção, consultoria em RH, trabalharam na Amazon, trabalharam aí, claro, grandes especialistas, riscos psicossociais, assim que fala, né? Que ganharam GPTW aí 4 anos seguidos. Enfim, vamos conhecer um pouquinho mais dessa história, dessa equipe fantástica aí que trabalha hoje na Humano 360. Sendo disruptivos, né, no mercado de recursos humanos. Fala um pouquinho como é que nasceu essa parceria de vocês. Quer falar, Madelon? Vamos lá. Muito prazer, eu sou a Fernanda Brandão, sou psicóloga e a nossa parceria começou num bate-papo, num momento em que nós duas estávamos em sincronicidade, né? De vida, e resolvemos sentar e conversar, e daí surgiu a ideia de uma live, fizemos uma live, né? Deu super certo e começamos a perceber que ela estava, né, fazendo já em carreira solo e o que eu estava fazendo em carreira solo se cruzaram, né? Ela como uma formadora de líderes e eu como desenvolvimento de pessoas e recrutamento e seleção. Eu falei, Madelon, vamos tentar juntar, né, essas duas experiências. Está vindo aí a nova NR1 que fala sobre riscos psicossociais. O que você acha da gente sentar e estudar e conversar e desenvolver esse projeto? Vamos embora, vamos fazer. Vamos juntar razão com a emoção, né? Porque Fernanda, psicóloga, eu, líder de pessoas, administradora, eu tenho uma experiência de TV, comunicações, banco, então eu já passei no segmento de liderança por vários nichos, né? Trabalhei em grandes empresas, tivemos grande experiência como a Fernanda também. E aí eu falei, bem, eu estou aqui para trabalhar gente, liderar, desenvolver indicadores. E eu falo muito na razão, porque indicador é número, é qualitativo. E Fernanda, no lado psicólogo, falou, vai dar certo. E aí nasce a Humano 360, porque a gente entende que a 360, ela olha todos os comportamentos, né? Ela olha a razão e a emoção, né? Com certeza, ela olha. E olha só, então a gente vai falar hoje aqui sobre NR1, ansiedade, vulnerabilidade, burnout, mas também vamos falar sobre felicidade, diretoria da felicidade, KPI da felicidade, como medir a felicidade, é um desafio medir a felicidade, né? Como que faz, como que chega nesse ponto? Fala um pouquinho de todo esse trabalho, desde a NR1, a superação aí de dificuldades psicossociais que existem, como que se lida com isso dentro das empresas? Então, né, hoje, quando a gente começou a olhar um pouco dessa coisa de recursos humanos e a gente fala um pouco da NR1, voltando um pouquinho, né, todo mundo conhece, a norma regulamentadora, ela existe desde 1978, ela nasce, ela já sofreu, eu diria que umas 12 ou 15 atualizações por aí, se eu não estiver falando errado, mas é por aí. E ela vem ao longo de 78 para cá, já são quase 30 anos, fazendo várias atualizações. Então, para a gente exemplificar, ela traz a regulamentação do uso do capacete, do cinto de segurança, do não fumar nos aviões, e uma série de outras. E aí sentiram a necessidade, né, de fazer essa implementação, que na verdade os livros está na NR17, né? Mas sentiram a necessidade de incluir isso no PGE, que é um documento, né, que é um programa de gestão dos riscos, né, tanto físicos, biológicos e químicos, trazer também os riscos psicossociais. E por que traz? E por que isso nasceu, né? Se a gente acompanhar, e todo mundo sabe, a mídia mostra que pós-pandemia, os casos de afastamento aumentaram absurdamente. A gente passa de 500 mil afastamentos registrados pelo INSS, fora aqueles das pessoas que não registram, fora os casos que documentos são incompletos, e aí vem-se a necessidade de fazer um ajuste na norma regulamentadora. E aí nasce a gente. Então, por que a gente nasce, a Fernanda, psicóloga, e eu, administradora? Porque quando a gente olha para o risco psicossocial, ele traz muitas coisas dentro da empresa que a gente acha que é rotineiro. Então, por exemplo, um turnover, uma contratação inadequada, um absenteísmo, eu estou falando um pouco do lado aqui de indicador, eu vou falar um pouco do lado humano. Se a gente fosse desdobrar aqui toda a NR, como ela é medida, a gente vai ficar horas. Então, a gente está fazendo aqui um compilado do que a gente olha. A gente tem de olhar para o lado humano. E não necessariamente, o Ernesto, não, vamos lá, vamos fazer um treinamento, bota todo mundo na sala, chama a Madelon, a Fernanda, acabou o treinamento, aplicado. Não é assim, funciona. E aí a Fê pode falar um pouco aí desse lado humano, desse lado do trabalho do emocional, né? Detalhes, né? E aí, como é que é esse trabalho? A gente mapeia realmente, né? A gente vai pegar esses indicadores que já existem
né? Que são indicadores que vão mostrar que tem alguma coisa, tem algum risco ali, né? Opa, essa empresa aqui está com um turnover altíssimo, né? Ou então tem 3 pessoas afastadas por um CISF, né? Que é o CIS de saúde mental, né? Enfim, o que está acontecendo? Então, a gente vai mapear isso dentro das empresas e aí entra a resposta da sua pergunta, Ernesto. Como mensurar a felicidade, né? Tratando desses gaps, né? É você observar e mapear e colocar também num indicador o que daquela empresa, né, precisa ser tratado. E aí a gente vai sinalizar para os responsáveis, RH, segurança do trabalho, né, a SESMIT, e vai trabalhar em cima desses gaps, né, desses riscos. É muito comum hoje você chegar numa empresa, né, Ernesto? Mas por que você perdeu as pessoas? Porque eu consigo um salário melhor e eu estou empresa. Será que é só isso? Não é. Será que a gente olha, e aí tem tudo, a pressão pelo trabalho de metas, e o que a gente gosta de falar para as pessoas é assim, então hoje as empresas não têm mais meta, não tem mais cobrança, lógico que tem, claro, todo mundo vai ter. A gente tem a nossa vida pessoal, né? A gente tem o horário de cumprir, a gente tem as contas para pagar, então também vai continuar nas empresas e assim funciona. Mas a gente, como é que a gente pode falar isso com uma qualidade de saúde mental muito melhor, né? Como é que a gente pode ouvir mais o colaborador? Como que a gente pode trabalhar e desenvolver? Porque é muito fácil a gente atribuir, e eu acho que uma coisa que eu e a Fernanda deixamos muito claro, é que quando a gente fala de GNR, a responsabilidade não é só da empresa, não. Não é só do empregador. Também é do empregado fazer o papel dele, né? Aqui a gente fala de autorresponsabilidade. E aí, quando eu falo sobre lideranças, né? Que a Madelon, né, cuida da formação desses líderes, começa por aí. Porque o líder é que forma, né? Ele vai formar aquela equipe, ele vai cuidar daquela equipe. E fazer a gestão, né, é você entender sobre os indicadores, entender sobre aquela demanda, saber, né, distribuir aquela demanda para não sobrecarregar aquele time, mas também ter uma escuta ativa aos seus colaboradores, saber entender cada um ali, entender que o momento até fora da empresa de cada um ali dentro da equipe, saber escutar sem julgar no primeiro momento, né? Entendendo todo o contexto, saber atuar em cima daquele, porque tudo é uma questão de como fala, né? Como você está se expressando? Você está demonstrando, você está sendo claro no que você quer dentro da tua empresa? Né? Os processos estão bem definidos, com clareza, né? Por exemplo, o RH, as suas descrições do cargo estão todas bem definidas, com o que aquela pessoa precisa ter com hard skills e como soft skills também, para que eu, que sou do recrutamento e seleção, faça um processo seletivo dele, né? Que depois claro, porque se a pessoa não entender o porquê que ela está fazendo, o negócio, às vezes ela vai até fazer, vai entregar, mas vai se desmotivar também aos poucos, né? Ernesto, a gente tem trabalhado com uma empresa hoje, isso que a Fernanda falou foi de cara um ponto que a gente identificou, e a gente, conversando, disse o seguinte: mas o colaborador não sabe fazer. E aí a gente foi fazer uma inversão, mas os seus processos estão, não definidos, até às vezes está definido, mas ele foi explicado, ele foi entregue ao colaborador para que ele entendesse o papel. Não, porque você já entra, faz o onboard, entende as atividades, nem sempre o onboard é feito adequadamente. Então, às vezes tem alguns ajustes que eles não são ajustes que vão causar tantas dores para a empresa. Vamos revisitar esse processo, vamos explicar como é que funciona. A gente está lendo um livro, Felicidade Corporativa, né? Vamos fazer essa propaganda do início, porque o livro é uma delícia. A gente já deixa aqui essa recomendação, posso até pregar para mostrar no final. E a gente tem visto muito isso traduzido numa literatura, né? Mostrando como é possível ter felicidade corporativa com atitudes, às vezes, tão simples, tanto pelo empregado como pelo empregador. E aí fala um pouquinho da felicidade, né? Que você é possível, sim. Né? Eu anotei aqui, é cada rara, é isso? Anotado. Sensacional. Bom, a gente está falando de cada vez mais coisas sobrando para o RH ter que resolver. Isso é meio que nítido, né? De 20, 30 anos para cá, o departamento pessoal que contratava, que pagava e demitia, ele começou a receber uma
eu diria, uma enxurrada de oportunidades para ele assumir de responsabilidade, fazer, né? Hoje, inclusive, como responsável de trazer felicidade para aquele todo o contexto. Isso será que tem sobrecarregado as pessoas do RH? Será que dentro do RH tem muita gente infeliz? Existe complicações dentro dos RHs também, das empresas? O que vocês estão próximas aí? Eu quero começar, eu acho que você teve uma fala muito importante e a gente tem falado muito isso no nosso trabalho. A responsabilidade do colaborador, a felicidade dos processos, não é só do RH. E aí é uma coisa que a gente tem falado muito, acho que a Fernanda, como psicóloga, pode falar muito mais do que eu, mas eu até aqui estou na frente, como líder, eu digo isso, a responsabilidade é do todo. O RH, ele não pode absorver uma carga do desenvolvimento gerencial, e eu falo muito no meu dia a dia, se eu não tenho uma liderança preparada. Então, eu falo neta dupla, quando eu entro para trabalhar a liderança, para desenvolver. Eu estou fazendo um trabalho agora numa empresa que eu falei, é um trabalho pesado, é uma empresa de produção, é um público 70% masculino, então eu lá de mulher, falando de liderança, eu falo, calma, você não precisa usar sua força bruta para fazer liderança. Você não precisa de falar tão alto, porque não é o tom da sua voz que vai fazer o resultado acontecer. Eu falei, é a forma como você dá o feedback, como você traduz a meta, como você acompanha, porque a gente bota a culpa no RH, é muito natural. E eu entender, o que eu estou fazendo para traduzir semanalmente para a Fernanda a meta que a gente tem na nossa empresa, para a gente dizer se as coisas vão bem ou não. Então, eu diria que hoje, Ernesto, é muito mais do que um meio a meio da responsabilidade de liderança em RH. E eu nem sou de RH, tá? Então, estou defendendo aqui que a culpa não é do RH. Isso que a Madelon falou. Isso que a Madelon falou é muito importante, porque principalmente a gente vê isso na implementação da NR1, né, dessa nova NR1, onde muitas das vezes quando a gente vai fazer alguma entrevista ou até uma pré-auditoria nas empresas, né, o próprio gerente de RH vem com essa ideia, o que a gente pode fazer? Eu falei, não, o que a empresa toda pode fazer? Então a gente envolve os técnicos, a gente envolve os gestores, os líderes de todas as equipes. E quando eu falo sobre letramento, né, a gente começa o nosso trabalho fazendo o letramento dessa liderança, né, explicando, conscientizando a esses líderes a importância de tratar desse tema, né, com a autorresponsabilidade. Porque como é que eu posso tratar de uma equipe, cuidar de uma equipe, se eu, como gestora, né, não tenho essa autoconsciência? Não sei onde eu posso melhorar, né? Como é que está o meu feedback com os meus liderados, né? Como é que está a minha escuta ativa, né? Por que eu tenho um sentimento mais estranho por uma pessoa da minha equipe né, é diferente? Isso é autoconhecimento, né? E é uma autorresponsabilidade. Eu trago até um exemplo de autoconhecimento. A gente, nos nossos estudos, no nosso trabalho, a gente tem falado muito da questão da saúde, né? Da área da saúde. A área da saúde é uma área que você tem do lado de lá sempre o seu cliente numa condição desfavorável emocionalmente, saúde fragilizada, e do lado de cá, o que você tem? Uma carga geralmente da saúde, de hospital, ok, é isso, não tem que ser diferente, mas como é que eu trato esse colaborador que tem que ter ali a autorresponsabilidade? É o gestor? É o RH? Não, a liderança, o chefe da equipe, o chefe do departamento da pediatria. Como é que ele trata? Porque aquele colaborador, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o assistente, seja quem está trabalhando na manutenção da higiene, é uma área que você está o tempo inteiro sob atenção, porque o seu cliente está fragilizado. Se ele está no hospital, ele está fragilizado. A gente fala, às vezes, nem sempre, mas se você vai por uma internação, por uma cirurgia, por uma maternidade, você está com a saúde fragilizada. Então, como é que a gente trata esse time? A gente tem estudado muito, falado muito sobre essa parte da saúde, né? Então, acho que é um belo exemplo. Por mais que você tenha uma empresa toda estruturada, você tem essas fragilidades que você precisa trabalhar. Porque junto vem a ansiedade, né? Vem o esgotamento pelo tempo, a responsabilidade. Sim, é um exemplo que eu trouxe que a gente tem falado muito sobre a área da saúde, né? E vocês estão falando NR1, esse trabalho de implantação, né? Então, pelo que eu entendi, vamos ver se eu extraí aqui. A gente começa o quê? Por um pré-diagnóstico, uma análise básica, isso vai comparar os KPIs, vai avaliar esses KPIs, até chegando a nível de líderes, ver se tem um líder que tem mais rotatividade do que outro. Deve acontecer isso também, né? O perfil do líder ser muito impactado. Envolve todos esses atores internos, SESMIT, quer dizer, todo mundo. Conta um pouquinho desse passo a passo aí da implementação. Quer contar? Vamos lá, eu estou até abrindo aqui no meu celular. A gente começa com uma pré-auditoria, né? O que é essa pré-auditoria? A pré-auditoria
é um trabalho que a gente vai analisar como está a organização daquela empresa. Sem olhar KPIs. Sem olhar KPIs ainda. Tá? Então, a gente vai trazer esse comitê, né, que não é só o RH, realmente é um comitê, é o RH, é o supervisor do departamento pessoal, né, enfim, pessoas que estão envolvidas ali, algum líder, né, que esteja cuidando também desse tema de NR1, para uma reunião, né, do diagnóstico. E aí a gente tem são 19 perguntas chaves, tá? Onde vai levantar como aquela empresa está. Eu estou procurando aqui, né? Você levanta lá, você mandou para mim aqui da empresa. Tá. Você levanta várias coisas. Se você entende que você tem um processo, por exemplo, de PGR estruturado, se você tem uma percepção, ainda sem números, né, de afastamentos e reclamações, se você tem um canal de denúncia estabelecido, o que mais? Então, ele vai dar 4 blocos, né? Depois dessas 19 perguntas. O primeiro bloco é a organização do trabalho, depois é o conteúdo e condições do trabalho, tá? Relações sociais e gestão de pessoas, e o quarto bloco é gestão, cultura, treinamento e conformidades. Por exemplo, missão, desculpa te contar, nesse quarto bloco, a missão e a visão da empresa é clara e divulgada. Periodicamente você vai. Então, é um levantamento de diagnóstico sem julgamento de indicadores nenhum. Exatamente. E aí ele vai levantar isso e ele vai estudar tudo como semáforo, né? Verde, amarelo e vermelho. O verde está tudo bem. Né? Até eu estou com um relatório de um cliente nosso que a gente fez semana passada. Ele tem muito verde, né? Então ele está enquadrado em todos os pré-requisitos, está tudo ok. O amarelo é que eles estão no caminho, mas ainda tem alguns gaps. Tem muito gap de processos, né? E o vermelho são os riscos potenciais elevados. Então eu vou sinalizar para ele, olha, CEO, né? Olha, gerente de RH, aqui a gente tem que começar a trabalhar por aqui, né? E esse é o primeiro trabalho, que é um termômetro. Depois a gente passa para o mapeamento e sim, nesse momento a gente vai olhar os indicadores, né, de todos os setores. Que aí é indicador de como é que está o seu afastamento. Você tem muito absenteísmo? Qual o tempo médio que as pessoas saem? Aí a gente entra um pouco nos afastamentos, se você tem muito CID por afastamento de ansiedade, por burnout, ou outro, aí a gente entra de fato nos números, né? E quando a gente faz esse comitê, a gente começa a identificar se foi risco alto, Ernesto, à medida que você recebe os números e você começa a funilar, você pega, não necessariamente a empresa tem um problema, você pode ter um líder. E aí você, quando você fala, opa, peraí, deixa eu ir lá para a fábrica que produz o parafuso que aperta a porta do carro, que ali, deixa eu entender, tem uma carga excessiva, tem uma pressão de trabalho, por que aquele líder, não necessariamente humano que está liderando, está com problema? Será que ali eu estou com uma pressão de entrega? Então a gente vai desdobrando para chegar na dor quando você diagnostica aquela causa. Porque olha, uma coisa importantíssima, PGR não é documento de gaveta, não. E assim, a gente parte para o plano de ação, e eu acho que uma coisa importante, Ernesto, para compartilhar, a gente está aqui contando da nossa experiência e a gente não está vendendo serviço. Não necessariamente, quando você faz um trabalho para uma empresa, você tem que levar todas as etapas. Nós estamos agora iniciando com uma outra empresa que já vem há 1 ano fazendo todo o processo, mas eles não têm expertise de fechar o plano de ação e fazer um processo de acompanhamento e auditoria. Porque se eu for trabalhar na sua empresa, o seu olhar está muito direcionado a viciado problema. A gente está fechando, ele falou, eu já faço 1 ano, mas peraí, eu quero vir de fora para de fato avaliar essa evolução dos indicadores. Então você pode uma auditoria desse processo ajudando ele. Então você tem várias etapas, né? Eu me lembro, eu já fiz muitos trabalhos de consultoria, tá? Não nessa área especificamente, né? Mas indústrias, então eu entendo um pouquinho do que vocês estão falando e me recordo de alguns trabalhos na área financeira, né? Me chamaram para fazer um trabalho de criar um departamento de custos. Todo mundo queria saber custos. Eu falei, custos eu não monto mais, eu quero saber o departamento de lucros, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. Vamos criar o departamento de saúde mental? Não, vamos criar o departamento de felicidade, diretoria de felicidade. A gente falou sobre isso esses dias, né? Como que vocês recomendam? Vamos criar um departamento de felicidade da empresa, alguma coisa que remete a isso, talvez já crie um clima mais animado também, né? Tem alguma coisa nesse sentido aí? A Heineken faz isso, né? Sim. A Heineken vai, tem uma diretoria, inclusive, a Heineken. Olha só, a diretoria. Inclusive, o Vinícius Canamura, que é o autor do livro que a gente está lendo, Felicidade Corporativa. Foi ele. Foi ele.
Olha só. E ele faz um trabalho belíssimo, né, sobre felicidade, né? Como é que ele trabalha? Primeiro ele vai falar sobre sentido no trabalho, ele vai trabalhar eles estão dentro daquela empresa, naqueles setores, né? Depois ele vai trabalhar as relações, né? As relações de todos os colaboradores, de liderança, cuidar dessa liderança para que essa liderança seja uma liderança saudável, né? Onde façam um bom feedback. Ele fala muito isso, né? Que às vezes a gente fala que pagar um bom salário se traduz na felicidade, traz resultados imensuráveis para a companhia. Resultados financeiros, estou falando de dinheiro. Ele conta muito isso, né? Que é a experiência que ele teve na... Foi na PLG? Foi na Heineken, foi na Heineken. Ele mostra, por isso que a gente ficou tão apaixonado pelo livro, né? Porque ele traz casos reais da felicidade. E quando isso está presente, né, o Ernesto, vamos falar de reputação. A gente falou isso no trabalho nosso que está saindo. Quanto você tem, que eu falo, olha, senhor, se você estiver escutando a minha entrevista, reputação não tem preço. Reputação é imensurável. E como é que você desdobra essa reputação de forma orgânica na sua empresa? Praticando pelo exemplo. Proporcionando essa felicidade, ele conta e a gente tem que traga muito isso. Ela fala em pequenos detalhes. Você pode fazer uma atração mais eficiente, é uma forma de recrutar, né, Fernanda? Por isso que eu falo, é um processo. E essa pré-auditoria que a gente faz, a gente vê exatamente como é que aquela empresa está se organizando, porque realmente é um ciclo, né? Inclusive, quando eu falo sobre recrutamento e seleção, uma boa de você ter uma distribuição de cargo, onde você especifique detalhadamente, claramente, qual é a função, né, daquela pessoa que vai ocupar aquele cargo, o que aquela pessoa precisa ter como soft skills também, né? Se aquela pessoa medir a maturidade daquela pessoa para aquele cargo, se ela está num bom momento para assumir aquela cadeira, é difícil, tem mais tempo, sim, né? E aí, quando a gente fala sobre, mas como é que é recrutamento e seleção? Geralmente, quando, né, aquela demanda chega pra gente, a gente só tem uma semana, 5 dias, tem que correr, porque precisa fechar aquela vaga logo. E como é que eu vou entender quem é aquele candidato, né, que está seguindo as etapas do meu processo? Eu não tenho esse tempo, né? Então, eu não consigo mensurar o que eu preciso mensurar. E se você arruma casa, você tem, como eu disse, uma forma orgânica do ciclo virtuoso. Você atrai candidatos que estão do lado de fora, porque eles escutam a palavra dele. E uma coisa, Ernesto, que para mim, assim, eu não fazia uma associação, e uma associação importante, é o ROI da felicidade. Olha só, agora vocês falaram uma coisa que me interessou, hein? A gente que é da área, eu sou engenheiro, mas sou economista também, então quando fala em área financeira, dá para traduzir felicidade em resultado financeiro? Quer dizer, a felicidade está atraindo novas pessoas, está dando mais dinheiro pro CEO lá, para a governança como um todo, e também dá para calcular um ROI da felicidade. Como é que vocês me contem um pouco mais disso aí? Então, a gente está falando, por exemplo, nosso case da Heineken, né? Que a gente não participou, mas que foi inspirador para esse nosso trabalho que a gente vem trazendo e desenvolvendo. Quando a Heineken ela entendeu que ela precisava, e tem outras empresas envolvidas, Google também, tem mais, 3G, Maria, vai tanta empresa. E aí, como é que se traduz isso? Se eu sou mais feliz, eu tenho mais energia, eu produzo mais, eu contamino essa felicidade. E por que a gente traduz esse ROI? Porque eu digo assim, eu vou dar um pacote de benefícios para o Ernesto e o Ernesto vai ficar super feliz e aí ele vai produzir melhor. Se o ambiente não for atraente, se o clima não for bom, se você tiver um chefe que ameaça no sentido da cobrança da produção, da forma de falar, de não dar o feedback, o que acontece? Essa felicidade não vai funcionar. Inverte esse processo. Sai dos benefícios e começa a trabalhar essa felicidade do ambiente, do envolvimento, do proporcionar. Aí eu vou falar do ROI. Pessoas felizes produzem. E aí vem aquela pergunta: felicidade traz sucesso ou é o sucesso que traz a felicidade? Olha só, e a gente vai chegando à reta final aqui da nossa entrevista, mas é uma grande reflexão, né? Tem duas frases que eu anotei aqui, que a felicidade é responsabilidade de todos. Eu acho que é uma coisa que ficou aí como uma grande dica, né? Para a gente se incorporar nas nossas empresas, nos nossos negócios, né? Tentar motivar as outras pessoas também a estarem refletindo sobre esse assunto. Quer dizer, é uma visão holística de todos, né? Então, o RH talvez seja
o impulsionador inicial para isso, mas a obrigação é de todos. E vocês teriam mais alguma grande sacada para passar para os nossos ouvintes, para as pessoas de RHs? Como que eles começariam? Como que eles dariam o pontapé inicial para isso? Qual seria o primeiro passo para eles? Além de contratar o Mano 360, se eles estão em casa, estão longe, estão em outra cidade, outro estado, o que vocês podem dar de sugestão aí para esse nosso público que está ouvindo? Então, a gente pode mandar recado para o RH, para as lideranças e para os candidatos. Eu diria assim, olha, eu vou dizer uma coisa que não custa dinheiro e que tem valor. Reconhecimento, parabéns, né? E eu não quero fugir do final, mas eu queria fazer uma análise. Você falou, a felicidade. Se a gente fizer uma analogia na sua vida pessoal, aonde a gente tem criança, a gente tem alegria e felicidade. Por quê? Porque a criança é genuína, ela é pura, ela é natural, ela aprendeu a falar muito obrigada, ela aprendeu a pedir, obviamente tem toda essa questão da construção da educação. Eu quis fazer essa analogia, porque se a gente trouxer para um ambiente e a gente cresce, a gente se torna, às vezes, profissionais e seres humanos brutos pela força do dia a dia. Então, se você está me ouvindo, não precisa de gastar R$1. Conhece. Começa agradecendo, obrigada pelo seu trabalho, escuta. Muitas das vezes o colaborador chega com uma questão pessoal e tá legal, tá tudo bem, Fernanda? Quer bater um papo? Não, o café já tá mais todas as organizações. Os 5 minutos que você vai ouvir, a gente não tá falando de metodologia, de NR, a gente não tá falando de capacitação e nem de feedback oficial que tem que ter numa organização. A gente está falando sobre pessoas, que são as pessoas que no final, né, estão ali fazendo acontecer. Olha só! Sensacional! Bom, reta final da nossa conversa aqui, da nossa entrevista, fica a principal dica do dia, quer dizer, as pessoas é que fazem acontecer, se elas estão motivadas, se elas estão aí enxergando, quer dizer, um diagnóstico, uma avaliação, seja ela 360, vou dar um feedback, não sei o quê, o informal talvez é o mais garantido que vai dar mais certo, aquele bate-papo do cafezinho, é um momento de bom dia do café da manhã que toma junto com o pessoal e que tá cada vez mais raro isso acontecer nas empresas. Talvez essa falta tenha causado todos esses transtornos psicossociais e dificuldades, né? A relação entre várias gerações que estão interagindo. Então, se nossos ouvintes aí, nossos queridos RHs, gestores, líderes, CEOs aí das empresas e também curiosos, né, nessa área de RH, puderem levar para o seu dia a dia essa dica, né, de poder estar conversando com as pessoas, levando boas energias, sempre perguntando como é que a pessoa está, né? Às vezes a gente consegue trazer esse nosso objetivo de fomentar a felicidade dentro das empresas. Um eterno agradecimento, Fernanda Brandão, Madelon Mar. Eu fico muito satisfeito com a participação de vocês e o Congresso está recheado de ótimas oportunidades. O RH que está participando aqui com certeza está engrandecendo imensamente a vida, a qualidade de vida de todas as pessoas que estão envolvidas. Um grande abraço e vamos para a próxima. Tchau, Nós tchau. é que agradecemos. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Excelente congresso para todos. Bom congresso. Até a próxima, gente.